Olá, minha turma 20FC03. Hoje a gente tá aqui em forma de conteúdo online, mas já estou morrendo de saudades. Na próxima semana a gente faz nossa aula ao vivo. Vamos ficar aí intercalando, tá certo? E aí eu quero que vocês acompanhem o capítulo 9 e 10 na página 55. Hoje a gente vai falar dois conteúdos extremamente importantes, que é interpretando a bula e interações medicamentosas. Acompanhe aí comigo, fica aí coladinha comigo nesse assunto super, hiper importante. Não se preocupem, quando a gente voltar, nossa rotina, a gente vai estar fazendo aí uma prática, fazendo uma coisa para que a gente consiga assimilar melhor esse conteúdo, tá certo? Vou fazer uma dinâmica com vocês de bula de medicamentos, vou falar um pouquinho, trazer alguns exemplos de interações medicamentosas bem bacana para que vocês consigam assimilar melhor esse conteúdo. E aí hoje a gente vai entender como é que funciona, qual é a dinâmica da bula de medicamentos e também vamos compreender a interação medicamentosas e as vantagens e desvantagens dessas interações medicamentosas, tá certo? Vamos aí estar falando da bula. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Para que serve a bula de um medicamento? Gente, a bula do medicamento, ela serve para quem? Só para ficar dentro da caixinha da bula? Será que é só para os profissionais de saúde? O que é que vocês acham? Ah, professora, é só para os profissionais de saúde, sim, porque minha mãe, quando começa a ler a bula, ela já começa a sentir todos os efeitos que diz lá na bula que ela vai sentir. E aí não dá certo. Então, eu digo que a bula de medicamentos é só para os profissionais de saúde. Eu tenho quase certeza. Mas, uma vez, o médico passou um medicamento. E aí, quando eu fui ler a bula, eu vi que aquele medicamento não fazia sentido com a indicação que ele tinha feito para mim. E aí, será que é importante ler a bula ou não? E aí vem a segunda pergunta. Por que é importante ler a bula do medicamento que eu vou tomar? Gente, quando se trata de ser humano, o médico ele não é perfeito. O médico ele pode ter falhas. O farmacêutico ele pode ter falhado no momento de entregar a bula de um medicamento ou de entregar um medicamento. E na bula você vai estar resguardada de todas as dúvidas que você teria e que poderá estar tirando essas dúvidas lá na bula. Então, a bula de um medicamento é o melhor documento de pesquisa que a gente pode estar tendo sobre um determinado medicamento. Então, a bula, sim, ela é tanto para o profissional de saúde como ela é também para o cliente, senão não viria na caixinha disponível de livre acesso para a gente, né? Quais as informações contidas na bula e que ninguém pode deixar de ler? Como é que eu devo tomar esse medicamento? Para que esse medicamento é indicado? Quando eu não devo tomar? As advertências, as restrições. Por exemplo, se eu estiver amamentando, será que eu posso estar tomando esse medicamento? Então, tem lá as advertências, certo? Ah, eu sou diabética. Será que é para eu tomar esse medicamento? Então, são algumas indicações que a gente, restrições que a gente precisa saber. Quem é o provável leitor da bula do medicamento? Por que eu botei essa pergunta? Porque antigamente, só quem tinha condições de ler a bula de um medicamento era o profissional de saúde. Priscila, por quê? Porque a bula era muito técnica, era cheio de termos técnicos que a gente não sabia para onde ia, a gente não entendia nada. E a última pergunta, que parece ser muito óbvia, mas não é. Onde são encontradas as bulas do medicamento? Todo mundo vai dizer assim, Priscila, na caixinha do medicamento a gente encontra. Perfeito. Mas também, gente, tem medicamentos que não vêm na caixinha, que vem só no blister, só naquele envelopezinho. Por exemplo, um Anador da vida, né, uma dipirona. Às vezes a gente compra só na cartelinha, não compra na caixinha. E aí o que acontece?
eu posso solicitar à drogaria, o farmacêutico ou atendente de farmácia a bula daquele medicamento. E eles é para ter disponível lá para vocês, tá certo? Então, isso é uma curiosidade que muita gente não sabe. Então, os medicamentos que não vêm na caixinha, que não tem disponível a bula lá na caixinha, vocês podem estar solicitando à drogaria, combinado? Olha, uma dica super show. Vamos lá. Trouxe aqui só um formato de uma bula, não vai dar para vocês lerem, né, bem direitinho como seria, mas é só para vocês compreenderem como é que é o formato. Ó. Tudo que a gente já estudou, forma farmacêutica e apresentação, tá vendo aqui que ele tem falando, ó, que é uso adulto, é um frasco contendo 100 ml, ó, com um copo de medida, ou seja, a gente já sabe que a forma farmacêutica é líquida. Tá? É de uso oral, a gente já aprendeu, que é via de administração. Uso adulto e pediátrico, tanto pode ser para adulto como pediátrico. Aí, para criança, né? Depois vem a composição. Gente, o que é a composição de um medicamento? Lembra que eu falei que todo medicamento ele tem um princípio ativo e tem os excipientes? Olha que os excipientes são aqueles medicamentos, são aqueles... como é que eu posso falar para vocês? A gente tem a principal substância, que, por exemplo, é aqui a loratadina. E temos outras substâncias que não são as principais, como um aroma artificial, a água. Essas são substâncias que não são as principais, tá certo? Então, aqui na composição, eu tenho como saber se de repente eu tenho uma alergia a algum medicamento, alguma substância desse medicamento, na verdade, né? Então, na composição, eu tenho como saber todas as substâncias que contém nesse medicamento. Isso é extremamente importante para saber se de repente eu tive uma alergia a esse medicamento, porque lá continha uma substância, vamos supor que eu tenho alergia a aroma artificial, né? E aí eu descobri que na minha composição desse medicamento da loratadina tá aqui, né? Constando que tem essa substância, certo? Como este medicamento funciona? Gente, antigamente vinha assim, ó. Mecanismo de ação. Olha só, para quem nunca viu isso, quem nunca se deparou com medicamento, quem nunca estudou sobre medicamento, vai entender o que danado é mecanismo de ação? Não. Então, agora, vocês podem observar que a bula está muito mais tranquila para o cliente ler, para o paciente ler. Então, como este medicamento funciona? Aí vem falando, tá? Que ele é um antihistamínico, ele é um antialérgico, que ele é para situações de alergia, tá certo? Então, olha só, vem explicando tudo bonitinho e não tem como ficar dúvidas. Porque este medicamento foi indicado, para que ele foi indicado? E aí, antigamente, a gente dizia assim, né? Qual a indicação do medicamento, né? Agora a gente explica bem direitinho, ó, por que alguém passou esse tipo de medicamento. Quando não deve usar esse medicamento, que são as contraindicações. Então, antigamente vinha só contraindicações. Agora não, vem em formato de perguntas e respostas, ó, quando não deve usar esse medicamento. Aí fala o uso durante a gravidez, fala que pacientes idosos, fala as precauções, fala interações medicamentosas, se eu devo utilizar esse medicamento junto com outro, qual o perigo, qual o medicamento que eu não devo interagir com esse, que eu não posso tomar junto com esse. Então, muito importante. Fala também do armazenamento aqui, tá certo? Posologia, gente, é o modo de usar, tá certo? Antigamente a gente só via posologia, agora não. O modo de usar, né? Como usar o medicamento, tá aqui, ó, tá certo? Então, tem aqui quais os males que esse medicamento pode causar. Antes dizia contraindicações, reações adversas, tá? Agora tá muito mais fácil da gente compreender a bula. Então, a gente criou uma versão tão grande a bula que a gente não quer nem ler. Mas vamos ficar melhores amigos da bula, porque é ela que vai nos passar todas as informações do medicamento, tá? De extrema importância.
Então, eu só quis detalhar aqui melhor para vocês, já que ela estava bem pequenininho. Identificação do medicamento, ou seja, lá no iniciozinho da bula vai ter a identificação do medicamento. Se for um medicamento de referência que vocês vão ter aula comigo, vai vir uma marca. Se for só genérico, vai vir só o nome do princípio ativo, que é a principal substância. Vai vir dizendo qual é a forma farmacêutica, se é líquido, se é xarope, se é um comprimido, se é uma cápsula. Depois vai vir a composição do medicamento. Lembra que eu falei que são as substâncias, a principal e as outras substâncias auxiliares. Informações ao paciente, né, para que esse medicamento foi indicado e como este medicamento funciona, que seria o mecanismo de ação. Quando não devo usar esse medicamento, que seriam as contraindicações. O que devo saber antes de tomar esse medicamento? Advertências e precauções, gravidez e lactação. Lactação é quando a mulher está amamentando. E as interações medicamentosas, que, pelo amor de Deus, isso é essencial. Vocês precisam saber e eu vou dar aula já já sobre isso, tá? Onde, como e por quanto tempo guardar o medicamento. Então, tem lá dizendo onde eu devo guardar, se é na geladeira, se não é, se é num local frio, se não é, se pode receber luz, qual é o aspecto do medicamento, se ele é amarelo, se ele é branco, se ele é azul, enfim. Como usar o medicamento, que seria posologia, tá certo? Antigamente a gente só via na bula posologia. Quais males o medicamento pode causar, que aí são os efeitos adversos. O que fazer se tomar dose maior do que a recomendada? Antes vinha superdose ou superdosagem. E por último, vem os dizeres legais, tá certo? E aí, para saber se memorizou, eu trouxe aqui umas perguntinhas, ó. Se eu quero saber como posso tomar esse medicamento, em que parte da bula encontra essa resposta? Antigamente era na posologia, modo de usar, como devo tomar esse medicamento. Se ao tomar um remédio e fiquei com alergia, em que parte do texto posso saber se a minha alergia foi provocada pelo medicamento? Muita gente vai dizer em reações adversas e em efeitos colaterais. Mas não, gente. Se eu tiver alergia ao medicamento, eu tenho alergia a alguma substância. Então, eu vou lá na composição saber se tem alguma substância que eu tenho alergia. Então, é na composição, tá certo? Se uma mulher está grávida, em que parte do texto ela vai saber se pode ou não tomar um remédio? Lá em advertências, lembra que eu falei para vocês, né? Que tem lá de gravidez, lactação, interações medicamentosas. Em que parte do texto posso saber se vou ter algum efeito colateral ao tomar o remédio? Em reações adversas. Combinado? Então, o que eu queria passar para vocês de bula é isso. E agora a gente vai falar de um outro tema que é extremamente importante, que é a interação medicamentosa. Gente, o que é interação medicamentosa? É quando eu interajo um medicamento com outro, ou quando eu interajo um medicamento com alimento, ou um medicamento com a bebida, tá certo? Então, tudo isso eu tenho que ter muito cuidado. Por exemplo, se eu tomar um medicamento com leite, será que pode, essa interação medicamentosa, ela pode acontecer? Muitas vezes, gente, o leite impede que o medicamento seja absorvido. E aí, esse fármaco, esse medicamento não vai ter efeito nenhum. Ou seja, houve uma interação medicamentosa do leite com o medicamento. Vai perder o efeito do medicamento porque o leite não deixou o medicamento ser absorvido. Então, quando a gente vai conceituar interação medicamentosa, a gente diz que é os efeitos de um fármaco, ou seja, de uma substância do medicamento, são alterados por outro, que pode ser outro fármaco, ou pode ser um líquido, ou pode ser uma bebida alcoólica, tá certo? Tudo isso pode haver alteração medicamentosa. Vamos saber as vantagens e desvantagens de uma interação medicamentosa. Por exemplo,
eu vou pegar, o médico passou para mim antibiótico, passou o antibiótico e passou um corticoide. Por exemplo, amoxicilina mais prednisolona, que eu estava tossindo muito e aí ele passou esses 2 medicamentos. Vocês concordam comigo que vai ser uma interação medicamentosa de um antibiótico com um corticoide? Só que ele passou tendo em vista que eu vou ter uma melhora mais rápido, ou seja, eu vou ter um aumento da eficácia terapêutica, eu vou ter um resultado positivo. Combinado? Então, aí é uma interação medicamentosa positiva. Temos outra vantagem aqui, redução dos efeitos tóxicos. O que seria isso? Vamos supor que o médico passou um anti-inflamatório para mim. E todo anti-inflamatório, gente, querendo ou não, ele dá um desconfortozinho gástrico. E vamos supor que eu já tenho uma gastrite. Então, qual a probabilidade de eu ter um desconforto gástrico maior? Sabendo que eu vou tomar um anti-inflamatório que me causa isso como efeito colateral e eu já tenho essa predisposição. Vocês concordam comigo que a probabilidade de eu ter esse desconforto é muito alto? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tomar o anti-inflamatório, mas associado a esse anti-inflamatório, eu vou tomar um protetor gástrico, que vai reduzir os efeitos ruins daquele anti-inflamatório, que é causar o desconforto, tá certo? Então, eu associei 2 medicamentos, onde um vai diminuir o efeito colateral, o efeito ruim do outro, tá certo? Maior duração do fármaco, ou seja, vamos supor que eu estou tomando um medicamento e aí eu sei que com 6 horas esse medicamento vai ser eliminado pelo meu organismo. E aí o médico diz, Priscila, eu preciso que você passe mais tempo com esse medicamento no seu organismo. E aí ele associa uma outra medicação para sustentar aquele primeiro medicamento por mais tempo no meu organismo. Olha que interessante. Então eu vou ter 2 medicamentos que um vai dar apoio ao outro, tá? Então isso é uma interação boa. Impedimento, retardo da resistência bacteriana. Vamos lá. Vamos supor que o médico passou amoxicilina, um antibiótico, para tratar uma infecção na minha garganta, ou seja, minha garganta está cheia de pus e está infeccionada. Só que eu já tomei tanto amoxicilina que a bactéria já ficou resistente. E aí, o que é que o médico faz? O médico vai associar a amoxicilina a outro antibiótico para impedir que aquela bactéria fique resistente. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe a amoxicilina mais clavulonato de potássio, que ele vem na mesma caixa, essas 2 substâncias, ou seja, um vai impedir que o outro crie uma resistência bacteriana. Como assim? É como se fosse para enganar a bactéria. E aqui não tem só amoxicilina, não. Tem outra substância e você não vai vencer, não. É mais ou menos isso. Impedimento, retardo das células malignas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, e que aí entra esse outro tópico também. Pessoas que têm alguma doença maligna, algum câncer, e que precisa passar por uma quimioterapia, nada mais é do que várias interações medicamentosas, ou seja, vários medicamentos juntos, é uma bomba, é um coquetel de medicamentos. Para quê, gente? Para combater essas células malignas, para retardar o crescimento dessas células. Então, é uma interação boa? Eu vou ter várias interações medicamentosas, vários medicamentos juntos para combater uma célula que está ruim, maligna, que está infectando todas as outras células, matando todas as outras células, tá certo? Então, aqui, gente, eu trouxe apenas vantagens de interagir um medicamento com o outro. Porque quando eu falo em interação medicamentosa, querendo ou não, eu acho que interação medicamentosa é só algo ruim, algo negativo. Que um medicamento vai cortar o efeito do outro, ou que um líquido vai cortar o efeito do medicamento, ou que uma comida vai cortar o efeito do medicamento. Não. A gente acabou de ver várias vantagens de uma interação medicamentosa.
Mas claro que tem as desvantagens também. E aí eu vou trazer aqui para vocês. Por exemplo, vamos supor que o médico passou 2 antibióticos para mim. E esses antibióticos, cada um deles causa problema nos rins como efeito colateral. Qual a probabilidade de eu ter, e eu já tenho um problema no rim, qual a probabilidade de eu ficar doente do rim? Muito grande, porque eu estou tomando 2 antibióticos que causam dano no meu rim. Do mesmo jeito é eu tomar 2 medicamentos anti-inflamatórios, que eu sei que os 2 causam desconforto gástrico. Vai aumentar a chance de eu ter um desconforto gástrico, não vai ter? Porque eu não estou tomando 2 tipos de medicamentos, mas que os 2 causam a mesma coisa, causam o mesmo dano, então a probabilidade vai aumentar, né? Redução ou aumento da resposta farmacológica. Vamos lá dar um exemplo assim que todo mundo fica chocado. Alguns já sabem, outros não. Vamos supor que eu tomo todo dia a pílula anticoncepcional, todos os dias. E aí eu tive uma infecção urinária. E lá na bula do antibiótico que eu preciso tomar para infecção urinária, tem dizendo assim: este medicamento, lá em interação medicamentosa, que a gente viu que tem essa parte na bula. Esse medicamento pode cortar o efeito ou diminuir a resposta farmacológica do anticoncepcional. Ou seja, se eu interagir o antibiótico com o anticoncepcional, tem medicamentos que podem cortar o efeito. Do mesmo jeito, vamos supor, se eu tomo todos os dias um medicamento para pressão arterial e de repente preciso tomar outro medicamento, sal de frutas, Saleno, sal de frutas. Se eu tomar o sal de frutas, gente, eu vou ficar com a pressão mais elevada ainda. Estão entendendo? Pode acontecer também, vamos supor, de eu tomar um ansiolítico com um antidepressivo com para emagrecer, um medicamento para emagrecer. Eu posso ter uma hipertensão arterial. Vocês estão vendo que alguns medicamentos não podem interagir com o outro, tá certo? Então, eu posso ter uma piora do meu quadro clínico, como eu posso também cortar o efeito de algum medicamento que eu queria ter. Então, essas são as desvantagens. E para ilustrar essas desvantagens, eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, o medicamento de digoxina, que é para arritmia, para quem tem o ritmo cardíaco acelerado. Se ele tomar o antibiótico junto com essa digoxina, ela pode ter distúrbios da visão e pode ter arritmias cardíacas. Ou seja, esse medicamento vai cortar o efeito desse e a pessoa vai acabar tendo arritmia. Midazolam, que é um sedativo, um ansiolítico, associado ao antibiótico, ele vai aumentar o sedativo, ou seja, a pessoa vai ficar mais sedada ainda. Tá vendo como é perigosa a interação medicamentosa? Contraceptivos orais, ou seja, a pílula com antibiótico, pode ter a diminuição do contraceptivo, ou seja, cortar o efeito desse medicamento. Um anti-inflamatório com antibiótico, pode esse anti-inflamatório diminuir o efeito do antibiótico. Se eu associar 2 antibióticos, antibiótico com antibiótico, pode ter a complicação renal que eu falei para vocês. Corticoide com anti-inflamatório, dores no estômago, que eu já falei para vocês. Antiácidos com antibiótico, diminui o efeito do antibiótico. Emagrecedores com antidepressivo, lembra que eu falei que dá aumento da pressão arterial e taquicardia? Então, Priscila, onde é que eu vou observar isso? Tem lá na bula, interações medicamentosas. E aí, toda vida que eu for tomar um medicamento, eu vou olhar qual medicamento não pode interagir com aquele. Ou até mesmo, gente, um alimento. Por exemplo, tem um medicamento chamado Puran, que é para quem tem problema na tireoide.
ele não pode interagir de jeito nenhum com o alimento. Ou seja, você não pode tomar ele junto com a comida, porque senão a comida corta o efeito do medicamento. Vocês estão entendendo o que é uma interação medicamentosa? Eu tenho que entender qual medicamento corta o efeito daquele, ou qual substância, seja ela um alimento, uma bebida, corta o efeito daquele medicamento. Não só cortar o efeito, mas também aumentar o efeito, tá certo? E aí, para a gente finalizar, eu trago aqui uma revisão, certo? E uma orientação em relação à atividade que vocês vão se deparar aí no nosso exercício, né? Se eu quero saber como posso tomar um medicamento, em que parte da bula encontra essa resposta? Gente, posologia. Lembra que eu falei lá no modo de usar? A bula de um medicamento, ela é indicada apenas para profissionais de saúde? Essa afirmação é correta ou errada? O que é uma interação medicamentosa? Gente, o que é interação medicamentosa? É quando a gente tem um fármaco que é alterado pelo efeito de outro fármaco ou de um alimento ou de uma bebida. Só é interação medicamentosa quando interagimos medicamento com medicamento? Acabei de responder. Só é interação medicamentosa quando é entre medicamento e medicamento, ou pode ser quando é entre medicamento, alimento, medicamento ou bebida. Se não lembra, volte o conteúdo que eu já falei tudo sobre isso, tá certo? Então, fica aí minha dica. Na nossa próxima aula, vamos falar de algumas classes de medicamentos que são extremamente importantes, tá? Para o dia a dia de vocês, para a profissão de vocês. São conteúdos riquíssimos. Fiquem aí ligadinhos para que a gente possa estar passando essas aulas maravilhosas para vocês, tá certo? E aí, para finalizar, eu deixo minha mensagem. Não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. Então, se o céu tiver cinza, se o céu tiver laranja, azul, enfim, quem vai fazer o dia ser incrível são vocês. Deixa aqui, ó, meu beijo. Até o nosso próximo conteúdo online, até a nossa aula ao vivo. E beijinhos, até mais. Tchau, tchau.